Olá, meu querido professor, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Revisa aí, Professor. Que Deus continue abençoando você. Estamos aqui com o pastor Bruno. O pastor Bruno faz parte da banca de estudo conosco. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. E temos aqui conosco também o pastor Lucas. Opa. Ele deu início conosco, aí estamos fazendo um revezamento. E é muito bom tê-lo conosco aqui, viu, pastor Obrigado, Lucas? pastor. Seja bem-vindo. Lembrando que no dia 23 de agosto, temos o que, pastor? Projeto Maná, assinatura da lição da Escola Sabatina. Domingo, 23 de agosto, 8 horas da manhã até as 20 horas da noite. Lembrando que já estamos dentro do mês do Maná. Falta pouquinho. Então isso mostra e significa que podemos já fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina, ok? Não se prenda unicamente à data. A data, ela tem toda aí uma cerimônia, mas é importante que você tenha a lição e juntamente com a sua família. E lembrando que cada classe temos também uma dica do livro, as 52 dicas para os professores da Escola Sabatina. E hoje temos conosco o pastor Valdecir Lima. Pastor, qual a dica de hoje? Professor, procure sempre concentrar-se na ideia central da lição. O bom ensino se mantém na linha principal. Isso não significa que o professor não possa refletir sobre matérias correlacionadas para satisfazer necessidades específicas dos seus alunos em classe. O Espírito Santo pode dirigir o professor para trechos bíblicos ou pensamentos que não estejam na lição. Tenha cuidado para não rejeitar uma pergunta ou comentário feito em sala, mesmo não sendo pertinente à ideia central da lição. O aluno pode estar expressando uma necessidade sentida naquele momento. Professor, aqui vai a dica de hoje. Cuidado com o amontoado de ideias. Lembre-se que para a retenção e compreensão de seu conteúdo, a lição deve ser mantida coesa e coerente. Obrigado, pastor Valdecir Lima, pelo carinho, pela atenção e por ter gravado conosco a dica de hoje. Então, querido professor, coloque em prática para que de fato possamos ter uma escola sabatina viva e não podemos esquecer que ela também é o coração da igreja, né? Então, nós temos proporcionado para você todo esse material para que a tua igreja, para que a escola sabatina, para que cada classe possa ser ricamente abençoada pelo nosso Deus. E falando em Deus, é importante agora chamá-lo para participar conosco e podemos fazer isso através da oração. Pastor Lucas, dirige então uma oração pedindo as bênçãos para os professores também, para que eles possam ser guiados por Deus. Oremos. Pai, clamamos a sua bênção porque precisamos das suas bênçãos para continuar a nossa jornada e assim aumentar a nossa intimidade para com o Senhor. Obrigado porque cada dia o Senhor se mostra presente em nossa vida e mais uma vez pedimos as suas bênçãos em nós e também aos nossos professores que voluntariamente dedicam o seu tempo, a sua vida para pregar o seu evangelho. Nos abençoe, nos guarde, é o que eu lhe peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Ok, lição de número 7, pastores, o tema compartilhando a palavra. É interessante que o verbo compartilhar tornou-se algo muito comum, não é? Nos dias de hoje, principalmente nessa pandemia, essa era aí também de Facebook, redes sociais, né? Compartilha aí, não é verdade? O YouTube. E nós temos agora a oportunidade de compartilharmos aquilo que é bom, a palavra de Deus. E durante essa semana, que lição abençoada, falando da nossa responsabilidade como cristãos. Uma lição prática, né? Muito em prática, ação. muito. Verdade, com certeza. E o nosso verso para memorizar, pastor Lucas, está em Isaías, capítulo 55, verso 11. O profeta Isaías foi um profeta messiânico, escreveu entre 650 a 700 antes de Cristo, e o verso para memorizar é justamente desse profeta. Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que
a designei. Olha que interessante. O verso para memorizar está dizendo que Deus ele está falando. E ninguém vai sair pela rua fora ouvindo Deus falando. Ah, Deus está falando comigo aqui e tal. Deus se utiliza de homens, Deus se utiliza de mulheres, de crianças. E dentro da Bíblia nós temos os profetas, que eram, na palavra hebraica, Nabim, né? Nabim, que significa porta-voz. Ou seja, Deus fala com as pessoas através de nós, né? Ele fala através de nós. Você estava fazendo um comentário, pastor? É interessante porque é prático, já é um profeta prático, Isaías, e agora a pessoa que organizou a lição, ela coloca esse verso. É interessante porque logo no início da introdução da lição, fala que o que sabemos de Jesus é tudo que é colocado na Bíblia. Só que calma aí, quando a gente estuda na ação, o que é o compartilhar o Evangelho, a gente iria conseguir apresentar as maravilhas de Jesus através da nossa vida, do nosso testemunho. Provavelmente teríamos alguma dificuldade de tentar encaixar alguma teologia aí de Deus. Mas no quesito prático, ação, bênçãos, isso claramente através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso relacionamento, isso seria facilmente colocado aí à disposição dos nossos amigos, vizinhos, familiares. Eu diria, pastor Patrick, que aqui me parece ter uma certa hierarquia quando ele diz que a revelação é importante, mas ela é limitada. Então, para que haja uma ampliação, é necessária a entrada da palavra. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Beleza, isso vai levar a palavra? Porque se isso não levar a palavra, isso é limitado. Isso não é suficiente. Isso não é o alimento. A palavra é o alimento. A gente vai estudar isso aqui, né? Justamente. Agora é interessante que há um grupo de pesquisas nos Estados Unidos chamado Grupo Barna. Um grupo muito renomado, muito respeitado. As pesquisas têm corroborado aí de uma maneira muito significativa, principalmente no mundo religioso, não é? E esse estudo ele foi feito com cerca de 40 mil pessoas. Idade entre 8 aos seus 80 anos de idade. E sabe o que é interessante? Qual era o objetivo dessa pesquisa? Descobrir como que o ser humano de 8 aos 80 anos de idade tem interagido com as escrituras. Então este era o foco da pesquisa. Só que à medida que eles foram entrevistando as pessoas e depois fizeram ali um mapeamento, né, das pesquisas, saiu uma resposta a qual eles não esperavam. Olha que interessante. Eu quero mostrar na íntegra para você, professor. Uma vez por semana, quando estudamos a Bíblia, sabe qual a alteração na mente humana? Zero. Não há mudança nenhuma. 2 vezes por semana, algo pequeno, bem irrisório. 3 vezes por semana, como um batimento cardíaco, o mapa começou a subir. Então, há uma mudança na mente, no coração do homem, de uma mulher que estuda a Bíblia 3 vezes por semana. E aí, quando lemos a Bíblia, então, 4 vezes por semana, olha o que a pesquisa descobriu. O efeito, ele sobe de forma incrível. Por exemplo, 30% do sentimento de solidão cai por terra quando estudamos a Bíblia 4 vezes por semana. Problema com raiva. Pessoas nervosas, estouradas, né? Eu não levo desaforo para casa. 32% cai por terra. É um remédio estudar a Bíblia, né? É um remédio. É uma cura, né? Amém. E pastor Patrick, é interessante, voltando aí já nessa nossa parte de introdução, como que é essa ação. Porque, por exemplo, se a gente olhar logo no início do Evangelho de Cristo, com os próprios discípulos, professores, é difícil a gente ver de uma forma individual os próprios discípulos orando. Ou seja, eles tomando essa iniciativa. Sempre quem tomava era Jesus. Eles passaram a tomar essa iniciativa só quando Jesus deixa de estar fisicamente com eles. Mas agora tem o Deus do Espírito Santo. Só que eles não sabiam usar. Mas então tem todo o contexto do Pentecoste, ali desce, o Espírito Santo, eles passam a usar. E é justamente essa ação que nós precisamos hoje para mover, compartilhar esse Evangelho. É trabalhar juntamente com o Espírito Santo, porque a própria palavra de Deus diz, sem mim, sem ele, nada podeis fazer. Verdade.
E o alcoolismo? Quando alguém estuda a Bíblia 4 vezes por semana, cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual, 60%. Mas agora aqui vem a cereja do bolo, né? Quando estudamos a Bíblia mais de 4 vezes por semana, há um aumento de 200% de pessoas que compartilham a palavra de Deus. Que são testemunhas, né? Justamente. Então, quando eu estudo a palavra de Deus mais de 4 vezes por semana, há um desejo no coração humano de compartilhar a palavra de Deus. Minha mulher percebe, os meus filhos percebem, esse já é o primeiro testemunho. Justamente. E esse que é o sentido, porque não é o fato de estudar a Bíblia, você ter um largo tempo estudando a palavra de Deus, mas para você se concentrar ali em profecias, não que isso não seja importante, mas o foco não é você dizer, eu conheço, eu sei disso aqui. Não, mas é você revelar o que Cristo está fazendo por você por intermédio desse seu estudo, desse seu tempo dedicado. Esse é o foco da palavra de Deus. Justamente. Agora, pastor Bruno, a lição de domingo, ela veio trabalhando com símbolos da palavra de Deus. Sim. Ora chamamos de palavra de Deus, ora ela é chamada de espada. Encontramos aí vários significados, né, que representam aí a palavra de Deus. Interessante que um grande orador do século XIX, ele disse assim, a Bíblia é a única arma que você atira e as pessoas têm vida. Porque a Bíblia, a função dela é trazer vida, porque é a palavra de vida que vem de Cristo. Mas existem símbolos, e a lição ela vem explorando justamente isso. Por exemplo, o Salmo 119, o verso 10, Jeremias 23, Lucas capítulo 8, verso 11, Mateus capítulo 4, verso 4. Então, pastor Bruno, quais são os significados aí, como a Bíblia foi apresentada na visão de cada um desses escritores? Essa parte é uma parte conceitual. Jesus ele está dizendo que os seres humanos podem ser, assim como a Bíblia, lâmpada, fogo, semente e pão. Só que ele não está jogando isso para o lado pessoal, é para o lado conceitual. Então, quando a Bíblia diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra, está lá no Salmo 119, 105, então o conceito é que a Bíblia ela penetra naquele ambiente de escuridão, de trevas, e a Bíblia agora parece que ilumina as minhas dúvidas e questionamentos. Isso amplia meu pensamento, as dúvidas diminuem, eu passo a ser uma pessoa mais segura. Um segundo conceito é como fogo e martelo. Aqui nesse caso é óbvio, né? Ele está tentando moldar, consertar, aplainar, arrumar a minha personalidade, as minhas tendências, eu ser estourado. Então ela nos ajuda a quebrar o egoísmo, a luxúria, a vaidade. É um conceito, né? O terceiro conceito é a semente, né? Que em Lucas 8:11 a palavra é como uma semente, né? Ela vai caindo, né? Em terras e terras. E a semente, ela por si só, ela é quase que insignificante. Mas uma vez que a semente ela está lá dentro da terra, a semente ela tem um poder que gera uma vida. Então a palavra ela pode gerar uma nova vida dentro de mim e dentro das pessoas com as quais eu entro em contato. E o quarto conceito é um conceito de fome, porque hoje nós vivemos num mundo tão secularizado, tão materialista, tão individualizado, que as pessoas elas não estão entendendo. Muita gente nessa quarentena está procurando Deus, as pessoas têm fome de Deus. A palavra de Deus é como um pão que vai saciar essa fome. Então, essa parte de domingo, ela é a parte conceitual da lição, que vai dar esses 4 exemplos para você poder trabalhar com a sua unidade. Interessante. Então ela é lâmpada para os meus pés. Fogo, martelo. Ela é fogo, ela é martelo, ela é semente, ela é pão. Ou seja, coisas que um homem precisa para viver. Não é verdade? Sim, foi uma didática. Uma didática, verdade, muito bem colocado mesmo. Na segunda-feira, voltamos a um assunto que estudamos no trimestre passado. Exato. A lição, o poder da palavra de Deus. Deus como Criador. Falava de um estudo de Gênesis. Justamente, né? Falamos aí, comentamos sobre o Bereshit, não é verdade? E dentro da lição, pastor Lucas, no livro de Gênesis, nós encontramos 10 citações no capítulo 1. E disse Deus.
10 citações. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, ela trabalha com números. Os números têm significados. É claro que eu não posso ir para um lado de cabala, não é? Sim. Não é isso, mas a Bíblia tem significados. Por exemplo, o número 3 tem a ver com mudança de estado. De vida para a morte ou de morte para a vida. O número 40 tem a ver com provação. Sempre que você encontra o número 40 na Bíblia, o povo está no deserto, ou a igreja está fugindo, tem a ver com provações. Mas o número 10? O que significa o número 10? É o número mínimo, né? É o mínimo para o judeu. Então, 10 vezes, e disse Deus. Por que Moisés fez questão de escrever 10 vezes? Moisés está dizendo assim, está vendo toda essa terra que Deus criou? Está vendo todo esse universo que Deus criou? Isso é só o mínimo. É só o mínimo daquilo que ele pode criar. E aí o profeta Isaías, já mencionamos ele disse que nosso Deus é tão grande que a terra serve como repouso para os seus pés. Interessante também, pastor, que Cristo ele não somente criou a terra como o mínimo dele, né? Mas também ele mantém. Ele é criador e mantenedor. Essa parte é muito legal de você poder discutir, professor, porque aqui o poder criador da palavra de Deus, você pode usar aquela palavra declaração. Deus faz uma declaração e estranhamente as coisas acontecem. Então Deus declara, haja isso, aí acontece. Agora vai haver separação de não sei o quê. Então a cada declaração de Deus existe um poder que só funciona com Deus. É uma transformação. Por exemplo, colocando isso bem no conceito prático hoje, professor, e passar assim para os nossos alunos. Por exemplo, hoje pensando em 2 grupos de pessoas. Um empresário corrupto e de repente, um morador de rua. Quando a gente conhece, sabe, identifica um empresário corrupto, a gente confia nele? Não, por vários motivos. Um morador de rua, também não confiamos. Provavelmente ele possa ter algum problema emocional, ou ele tem uma renca aí de deficiência. Só que quando Deus olha para esses 2 personagens, ele não olha com os nossos olhos. Ele olha com o olho aonde esse indivíduo, aonde esse empresário corrupto, aonde esse morador de rua poderia chegar se eles conhecessem a palavra. Transformados por Deus. É isso aí. Agora, interessante, o pastor Bruno citou um pouco aí que Deus, ele cria do nada. E tem no hebraico palavras específicas para isso. Sim. Principalmente quando Deus é o sujeito da ação. E que palavra é esta, pastor Bruno? Bará, né? Tá na lição. Em grego, aí as pessoas, ou latim, melhor dizendo, né? As pessoas colocam aquela expressão ex nihilo, né? Onde Deus ele cria do nada. Mas a ideia aqui é que a palavra bará, ela está associada a Deus, ou seja, é propriedade de Deus criar. Não é dos anjos, não é do ser humano, não é de fulano beltrano, é de Deus. Então, bará está é um verbo que eu diria, ele traz uma pessoalidade. Ou poderíamos dizer que ele é um verbo exclusivo de Deus. Somente Deus pode utilizar-se do verbo barar. E o homem, quando cria, qual é a palavra usada aí? É a palavra yatsar. Ele cria de uma matéria existente. O homem não tem condições de criar algo do nada. Somente Deus. Deus diz e as coisas aparecem. Não é? Que é a matéria-prima, né? Justamente. O ser humano, uma explicação aqui bem light, ele até pode criar alguma coisa, como por exemplo, o telefone, o carro. Mas a matéria-prima ali não foi o ser humano que criou, né? Ele juntou, se aproveitou e construiu. O alumínio, né? Que não faz parte da natureza, mas o ser humano conseguiu criar o alumínio. Justamente. Mas de alguma forma já é existente. Isso. Não é? Manipulou. E até a filosofia diz que do nada, nada se cria, né? Mas Deus pode criar do nada. Ele disse e as coisas aconteceram. E o interessante é que esta palavra que criou tudo é uma palavra poderosa para nos curar. Sim. Não é verdade? Sim. Para nos salvar. Essa palavra, ela não apenas gera vida extracorpórea, ela gera vida dentro de nós. Justamente. É uma vida nova, uma nova pessoa, uma nova fase.
um novo eu. Então, esse é o poder vivificante da palavra de Deus. Justamente, e nós encontramos Paulo em Hebreus falando que ela é poderosa e ela é eficaz, né? Então você percebe que a palavra de Deus ela tem uma funcionalidade muito grande, extraordinária, sobrenatural no ser humano. Por si só, ela já é desafiadora ao nosso intelecto. Né? Justamente. Até num concílio que participamos, e participamos juntos, né? O Dr. Edson Nunes, ele disse o seguinte, ó, quando foge da razão, entra a fé, não é? Entra a fé. Quando foge da razão, entra a fé. E muitas vezes a razão quer tentar provar a Bíblia, através da ciência. Isso aí vem da história lá do Concílio de Trento, né, quando a Igreja Católica passa a assumir o tomismo, né, de São Tomás de Aquino, Justamente. com a sua racionalidade. E aí a racionalidade entra e ela acaba confundindo a fé cristã. Então, existe lógica na racionalidade? Existe. Mas à medida que a gente coloca apenas a lógica, apenas a racionalidade, a fé parece que perde o seu espaço. E precisamos ter esse elemento fé. Justamente. Interessante que Tomás de Aquino, citado por você, ele estava na sala de aula, estava prestes a se formar para padre e ele tinha uma ingenuidade muito grande. E ele era facilmente ludibriado pelas pessoas, porque ele acreditava... Menino puro. Ele acreditava no ser humano. E aí alguns alunos falaram assim, quer ver como é que ele é bobo? Quer ver como é que ele é bobo? Tomás de Aquino, corre aqui na janela para você ver um boi voando. E Tomás de Aquino correu para a janela para ver o boi voando. E eles começaram a zombar, começaram a rir dele e disseram, você é muito bobo. Você já viu o boi voando? Tomás de Aquino olhou para os alunos na sala e disse, eu prefiro acreditar em boi voando do que futuros padres mentindo. Então imagina o silêncio que deve ter ficado na sala de aula, né? Porque ele dizia, não adianta eu conhecer esse poder do Criador se ela não tem nenhuma influência na minha vida, a palavra de Deus. Não é verdade? Com certeza. Terça-feira, pastor Lucas, quais são os benefícios que surgem do estudo da palavra de Deus? Pastor, para entender o benefício, eu quero retroceder um pouquinho e ir lá em Números, capítulo 6. Diga lá. Em Números, capítulo 6. E Números, capítulo 6, ele é conhecido pela famosa bênção sacerdotal. Só que, olha só, o contexto de Números, capítulo 6. O povo já tinha um templo, já tinha a lei, o povo já tinha a lei dos alimentos impuros, já tinha o voto do Nazireu, e agora o povo está se preparando para entrar na terra prometida. Certo. Essa é a preparação. Só que agora Deus chama Moisés e diz, olha Moisés, tem algo que eu quero dar, como um presente, né, para o povo, que é a famosa bênção sacerdotal que eu quero ler, que diz assim, a partir do verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É muito comum isso, final do culto, um pastor, né, dá a bênção, no final do casamento, o pastor Patrick fez o meu casamento, ele fez isso também. Só que há um significado aqui. Por exemplo, o verso 24, que o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui é claro, é a bondade de Deus em ação. O que é a bondade de Deus? A bênção de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus amaldiçoa. Não, Deus não amaldiçoa. A questão é que Deus não abençoa. E a falta de bênção de Deus na nossa vida atrai a maldição. Então, simples, 3 métodos ou motivos para que Deus possa abençoar a nossa vida. Uma, por intermédio direto dele. Quando ele olhar para o Bruno, eu quero te abençoar. Motivos de Deus, razão de Deus. Outra, quando o indivíduo, quando o pastor Bruno pede, Deus pode abençoar, conceder. E por também intercessão. Quando eu oro para que Deus possa entrar na vida do pastor Bruno, do irmão Adalberto, e olha, abençoe. E essa bênção pode ser uma cura,
uma restauração no trabalho, na família. E é justamente essa bondade de Deus. Agora, acompanhe comigo o verso 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia. Aqui é uma questão de intimidade. É quando Deus ele busca um convívio, um momento a sós. A sós não é você ir à sua igreja. A sós não é você receber uma visita e ali você realizar o seu culto ou o seu estudo da lição. A sós é você e Deus. E era isso que Deus estava pedindo para Moisés, que para Moisés pudesse alertar o povo. E finalizando, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que Deus estava oferecendo, professor, não é a paz que hoje eu e você conhecemos. Não é uma paz humana. Não é aquela paz de uma libertação, de uma cura, de uma resposta. É uma paz diretamente de Deus. E só conhece essa paz quem conhece a Deus. Então, resumindo, o que Deus está dizendo, olha, a melhor forma de o meu povo receber a minha bênção, a minha proteção, a minha bondade, é eles estarem de acordo com a minha palavra. É eles não se contaminarem. E agora a lição, ela coloca tudo isso em palavras mais modernas, né? Como o ensino, repreensão, correção, educação, restauração do homem perfeito. Edificação. Santificação. Só que isso tudo, Cristo já iniciou na base do povo de Israel. Interessante. O interessante, pastores, que Paulo, você citou aí a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, os versos 14 até o 17, falando como a palavra de Deus age em nós, não é? Sim. E é citado 7 benefícios. O ensino, como foi dito, a repreensão, 7. E o número 7 significa o que mesmo? Perfeição, né? E o texto é bem claro dizer que Deus quer deixar o homem perfeito, né? A sua plenitude. Justamente. Que interessante, né? Como que traz aí o benefício. Agora, pastor Bruno, você tem gravado aí uma série sobre o livro do Apocalipse. Sim. Não é verdade? Sim, e o Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, ele fala também de mais 3 benefícios. Para quem estuda a palavra de Deus, né? E o bem-aventurado é o Macariós, né? Ou Macários, que significa bonito. Felizes são ou abençoados são. Quais são aí os 3 benefícios que encontramos em Apocalipse 1:3? 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras, pois o tempo está próximo. Então, você tem um conjunto aqui, não é independente, é interdependente. Ler, ouvir e guardar. Se bem que ouvir e guardar, no pensamento hebraico, ele tem a palavra tem o mesmo significado. Aquele que ouve dá ação ao verbo, né? Eu estou praticando esta orientação, mandamento, lei, enfim. Então é nesse contexto. Justamente. Pastor, já pegando também esse gancho na quarta-feira, aplicando a palavra, isso é um ensino do próprio Deus. Porque quando a gente lê lá em Romanos 8, verso 32, como a lição menciona, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, o nosso Deus, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, olha só, a Bíblia diz que as portas do céu já estão abertas, ou seja, as bênçãos de Deus já estão à nossa disposição. É somente eu, minha família, minha igreja, meus amigos, assim, pedirem e as portas vão cair. Só que Deus, ele deu o seu máximo. Quando a Bíblia diz que Deus deu o seu filho, o seu único filho, ele deu o que mais tinha de valor, mais precioso. E Deus, ele vai cobrar isso de mim. Ele quer o seu tempo precioso. Olha, ele quer o seu talento. Olha, ele quer o seu dom. É como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ponto. Verdade. E aí, aplicando a palavra de Deus, o que na realidade a lição está dizendo é o seguinte, tira do papel e pratica. Pratica a palavra de Deus. Saia do papel, né? Interessante que alguém certa vez disse assim: amo o cristianismo,
mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Quem foi que disse isso, pastor? Quem disse essa frase? Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Interessante que quando ele conclui esse sermão, vem uma mamãe com uma criança no colo e disse assim: Gandhi, diga para o meu filho que comer açúcar faz mal. E Gandhi disse: tem como você trazer essa criança daqui 3 meses? Mas Gandhi, é só falar que açúcar faz mal daqui 3 meses, mamãe. Os 3 meses se passaram, a mamãe traz a criança novamente. E aí Gandhi, ele pega a criança no colo e diz: filhinho, não come açúcar não porque faz mal. A mãe: Gandhi, você poderia, Poxa. há 3 meses atrás, você poderia ter falado isso. Ele: de maneira alguma, mamãe. Mas por que não? Porque há 3 meses atrás, eu ainda comia açúcar. O pastor Ayrton, nosso presidente da divisão sul-americana, ele disse que muitas vezes os púlpitos não têm tido poder quando a palavra de Deus é pregada, porque vivemos contrário àquilo que pregamos. Há uma música que diz: chegou a hora de vivermos a pregação. E é isso que a lição está falando de quarta-feira, né? Aplicando a palavra de Deus. E aí nós encontramos algo relacionado à palavra de Deus, que encontramos aí 3.573 promessas na Bíblia, né? A lição, ela veio falando aí de promessas. E essa parte da lição de promessa eu gostei muito, até marquei aqui. As promessas de Deus são o compromisso que Ele faz com a gente. E interessante que em nenhuma delas Ele falhou conosco, né? A gente falha, mas... A gente falha, mas Deus não falha conosco. E são promessas, não são promessas simples, mas para você receber essas promessas, é um pedido simples. Por exemplo, quando ele promete, as mães, se orarem, os seus filhos retornarão à igreja. É simples, não é? Olha, a mãe ora o tempo indeterminado, mas a promessa é que, olha, o seu filho vai retornar. Essa parte da lição aqui, nessa parte final, vai falar da fé, né, da credulidade. Então, aqui eu vejo que a fé, ela é muitas vezes tratada como um comprimido, né? E a gente, não, eu orei com fé e pronto, tá tudo resolvido. Aí você ora com fé 1, 2, 3, 4, 5 vezes e parece que o comprimido não faz efeito. Mas isso é exatamente o teste da fé, da credulidade. E um outro detalhe que muitas vezes esquecemos, pastores e querido professor, que todas as promessas de Deus, salvo uma, todas as promessas são condicionais, menos a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é incondicional. Mas, pastor, o que é uma promessa condicional? Você já bateu o carro e aí alguém veio falar com você, você fala: não, fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem, não é? Ok, só que está incompleto. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Tem uma condição. E quem é que ama a Deus? Aí João capítulo 14, verso 15... se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você percebe que a promessa de Deus, ela é condicional. Nenhuma condenação há. Ó, beleza, não tem condenação nenhuma, tá? Mas para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para ele agir, eu tenho que fazer 2 coisas. Eu tenho que entregar e eu tenho que confiar. Então não adianta, eu creio na promessa, né? Não se esqueça que a promessa é condicional, ela exige fé. Esse é o cristão Laodiceia, né? Deus existe, Deus é bonito e tal, e pronto, acabou aí. Fechou. Fechou, então... Não é bem assim, né? Então, amigo, o que a lição de quarta-feira ela deixou bem claro, não adianta eu conhecer a palavra se eu não aplico a palavra no meu dia a dia. Sim, aqui, pastor, a gente pode deixar um ponto legal. No final da lição de quarta-feira, professor, está lá escrito: a falta de fé, ela limita o cumprimento da promessa. É isso que o pastor Patrick está falando. Deus tem promessa, Deus tem poder, quer aplicar. Mas agora entra a segunda parte do ingrediente desse bolo aí, que é a minha fé. Então a minha fé pode ou não limitar esse cumprimento da promessa. Agora, um autor desconhecido, certa vez ele disse assim: quem não se assenta para aprender, nunca vai se levantar para ensinar. É um autor desconhecido, busquei aí no Google para saber quem disse, só que apareceu assim: o pensador. Então, existem vários, né? Mas quinta-feira, compartilhando
a palavra. E é justamente o título da lição, né, de número 7. Estamos voltando aí o tema de sábado. E eu quero trazer aqui, pastor, algo interessante. Em todo o nosso testemunho, nós devemos ter 3 coisas ou 3 princípios bíblicos em mente. Fundamentais. Uhum. O que vamos dizer, como, quando, né, ou como, não é verdade? Ou quando dizemos. Então, o que, como e quando. Agora, sabe o que é interessante? Eu gostaria que o pastor Bruno pudesse abrir a Bíblia no livro de Amós, no capítulo 8, verso 11. Dentro deste livro é um texto extra lição da escola sabatina. Como a lição está falando, qual é a necessidade, pastor Lucas, que eu e você temos de compartilhar a palavra? Amós capítulo 8, verso 11. Ok. Pode ler? Claro. Vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Entenderam? Então, aquela linguagem conceitual de abrir a lição da escola sabatina com luz, fogo, martelo, semente e pão. A fome espiritual. Justamente. E há isso hoje. Porque nós estamos vivendo num mundo de crise. E interessante é que esta palavra crise virou algo normal, né? Todo mundo está em crise, o mundo está em crise, a educação está em crise, a saúde está em crise, a religião está em crise. Até virou uma desculpa, né? Ah, é a crise. É a crise, é a crise. Verdade. Poxa, eu até queria ir na igreja, mas a crise. A crise. Interessante, querido, que eu não sei se você tem observado, eu tenho saído para pregar nas igrejas, para gravar umas lives aqui e acolá. E interessante que eu vejo os shoppings estão cheios, supermercado. As academias já. As academias estão funcionando, estão recebendo as pessoas, salões, né, de beleza. A fila da Caixa Econômica Federal para receber ali o auxílio emergencial, uma fila quilométrica enorme. Mas quando falamos de abrir a igreja, perderam o juízo, né? Tem mais um viés aí ideológico, né? Amigo, é nas crises que eu preciso me apegar mais a Deus. É nas crises. É nas crises, não é verdade? E as igrejas que estão abrindo as portas estão recebendo bênçãos inacreditáveis. Os irmãos estão vindo, mas estão vindo um número muito grande de visitantes. Justamente. Porque as igrejas deles também não estão abrindo e é aquela porta que está aberta, ele vai lá. Então, é uma oportunidade de ouro que Deus está dando. Se a pessoa puder ir à igreja, vá à igreja. Sabe o que é interessante, pastor? Já te dou a palavra? É o que Amós 8:11 está dizendo. Porque as pessoas estariam com fome e com sede. Mas não é de pão nem de água. Justamente da palavra. E a CNN, um canal de jornalismo, 24 horas de jornais, levaram o Leandro Carnal. Sim. E ele fez ali uma pesquisa mostrando que o aumento pela palavra de Deus foi a 90%. E principalmente mensagens relacionadas ao tempo do fim, ou seja, Apocalipse. Então eles digitam o tempo do fim, Apocalipse. Justamente, as pessoas estão buscando essas informações. Agora, pastores e professores, sabe o que é interessante? Sabe por que precisamos apresentar a palavra de Deus? O mundo está com fome da palavra e sede, mas tem 4 razões, pastor Lucas. A primeira, fome porque o mundo está em crise. Nós já falamos sobre a crise. E há um ditado aí que diz que crise vai, crise vem para se ver quem é quem. É em meio às crises que eu mostro quem eu sou. O doutor Rodrigo Silva, uma vez em sala de aula, ele disse assim, lembre-se, é no escuro que o negativo se revela. É no escuro que o negativo se revela. Muitas vezes mostramos quem somos nós quando as luzes se apagam. Uma outra razão, porque há uma confusão religiosa. Há uma crise hoje também na religião, uma grande confusão. Pesquisas mostram que a cada dia no Brasil surgem 25 igrejas evangélicas. Nascem por dia. Por dia. 25 igrejas. Fome, porque o Espírito Santo também está trabalhando. O pastor abriu a porta da igreja, pessoas estão chegando porque tem fome e sede da palavra de Deus. E fome, pastor Lucas, porque as pessoas também estão precisando de um milagre. Um milagre na família, um milagre de cura, um milagre para que o marido largue as bebidas ou um filho saia da cadeia. As pessoas estão em busca de um milagre. Pastor, eu já entreguei cobertores de noite com líderes de assistência social, né? Lá da igreja, da ASA.
E eu vejo que esses líderes dizem para mim assim, pastor, a gente só pode entregar uma coberta. Por quê? Porque essa pessoa ela pode vender a segunda coberta. Aí você tem que conversar com a pessoa. Não basta perguntar você está com frio, quer uma coberta, não. Você tem que conversar com ela. E quando você conversa com a pessoa, você começa a descobrir os presos que a justiça liberou por causa do Covid. E os presos que estão libertos por causa do Covid, eles estão nas ruas, eles não têm para onde voltar, eles ficam lá dormindo. E eles falam, gente, eu acho melhor voltar para a prisão. Eles se sentem perdidos na rua. É claro que alguns eles aproveitam isso para fazer seus roubos, né? Mas é para dizer o seguinte, eles estão com fome que a justiça seja feita com eles. Então, eles se sentem injustiçados. Eu achei isso interessante. Justamente. Diga lá, pastor. É interessante porque a Bíblia, através das profecias, ela sempre anunciou, sempre alertou em um mundo em que viria uma crise, aonde que a sua igreja, os filhos de Deus deveriam estar preparados. Agora estamos no início de uma crise, chamada pandemia por causa do coronavírus. A questão não é se tem uma filosofia política partidária, mas a questão é a prática da nossa fé hoje. Isso que é a nossa discussão. Não é esse ponto de vista, direita ou esquerda, que hoje o Brasil está envolvido. Justamente. Mas a questão está aí. E Deus, aonde Ele está? Eu não quero ir na igreja. Tá ok, mas e como é que está a tua comunhão em casa? E aqui é aquela pergunta, né, pastor? Qual que é a nossa missão, né, pastor? Justamente. A gente foi chamado? Então a gente foi chamado para quê? Pastor Ayrton, ele disse assim, no nosso concílio em Aracruz, o ano passado, né? Sim. Nosso chamado como igreja é para suprir essa fome. O nosso chamado como igreja é para suprir esta sede. Não podemos orar, venha o teu reino, se eu não prego esse reino para as pessoas. Então, amigo, eu e você somos ricamente abençoados por Deus quando compartilhamos a palavra. Isso faz bem primeiro para a gente Justamente. E depois para a pessoa. Querido professor, que Deus abençoe você e que você possa ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Que você possa ser aquele cooperador, aquele que compartilha as boas novas da salvação. Amém? É o seu desejo. Feche os seus olhos, então, e ore com o pastor Bruno. Oremos, então. Obrigado, Senhor, porque entendemos que a Tua palavra, ela é luz, ilumina o caminho, ela nos molda, é um fogo, é um martelo, ela é uma semente, vai gerar uma nova vida em nós e ela vai saciar a nossa fome, essa ansiedade de termos Jesus do nosso lado. Que cada professor, cada aluno dessas unidades possa crescer com essa promessa de maneira espiritual, amadurecendo e compartilhando com seus amigos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lucas, professor nota 10 desta semana. Professor nota 10, eu conheço, tenho a oportunidade de trabalhar com ele aí na associação, vejo ele, e é uma pessoa que deixa o Espírito Santo o motivar, né? Esse é o segredo do nosso fortalecimento espiritual. E é para o professor Francis, lá da igreja de Vila Pinheiro, pastor Emanuel. Parabéns aí, Francis. Que Deus te abençoe, parabéns, viu? A igreja reconheceu esse dom que há em você. E lembre-se, eu estudo a lição. E você?